Para já, falo-lhe de outra investigação igualmente relevante para a vida dos portugueses. Falo-lhe nomeadamente do grupo de lares Orpeia. Já deu muito de falar em França pelos piores motivos, leia-se abusos e negligência médica em relação aos idosos. E agora esta mesma polémica bateu à porta do nosso país. Por cá, a Segurança Social tem recebido em cada dupla queixas de familiares. A IGAS e a IERS estão a investigar. E ao exclusivo foi transmitido que houve mesmo uma idosa que morreu por falta de assistência médica. O exclusivo teve ainda acesso a documentos que provam que estes lares deste grupo só gastam 4 euros por dia na alimentação de cada idoso. Toda a gente era extremamente simpático. Quando cheguei, gostei das instalações, gostei do aspecto. À primeira vista, fiquei agradada porque as instalações são ótimas, o pessoal era agradabilíssimo. As instalações têm muito bom aspecto. E não é para menos. Um grupo com lares de luxo, onde um quarto não custa menos de 1.800 euros por mês, condições acima da média. As aparências, neste caso, enganaram. Um inferno. Para esquecer. Aquilo acho que é tudo uma fraude, acho que é tudo uma farsa. Ai, traumatizante. Traumatizante. Surreal, sinistra. A palavra é mesmo sinistra. Traumatizante. Extremamente traumatizante. Do paraíso ao inferno, é assim que estas mulheres descrevem a experiência no Grupo Orpeia, que tem 10 residências para idosos em Portugal, um hospital e uma clínica. Alegada negligência médica, rastros de profissionais que não serão cumpridos, uma residência que não tem licença de utilização nem de funcionamento e até um valor diário para as refeições dos idosos que ronda os 4 euros. Mas já lá vamos. As instalações atraem os familiares. No caso de Maria de Lourdes Canuto, a escolha foi a residência Porto Salos, em Azeitão. Decidiu colocar a mãe, com 92 anos, num lar apenas para ser vacinada contra a Covid-19 com acompanhamento médico. Sem visitas por causa da pandemia, era pelo telefone que tentava ter notícias da mãe. Eu telefonava todos os dias, para grande desagrado deles, não é? Porque estavam sempre com muita pressa, eu notava que havia sempre muita pressa em acabar a conversa, em não me ouvir, em não me responder. A primeira ida ao hospital acontece um mês depois de estar no lar. E trouxeram então a minha mãe para o Hospital da Luz, onde diagnosticaram de facto desidratação. Teve 2 dias a ser hidratada, recuperou e voltou no dia 8. Sendo o dia 8, quando ela regressou lá, a última vez que eu vi a minha mãe. Virgília faleceu menos de um mês depois. A filha acredita que houve negligência médica. No dia 27 de manhã, pelas 11 horas, telefona-me a enfermeira-chefe a dizer: "Sou a Dona Maria de Lourdes, chama a ambulância porque a mãe não está bem." A minha mãe estava com 100 e tal pulsações devido à insuficiência respiratória, por depois vinha saber então que ela estava só com 67% de oxigênio quando veio. De acordo com o relatório de vigilância, às 8 da manhã, Virgília estava prostrada, tinha 93% de oxigenação no sangue e o coração já está em esforço. Volta a ser vista 3 horas depois e aí o oxigênio tinha descido para 67 e continuava em taquicárdia com 127 de pulso. Virgília viria a morrer pouco tempo depois no hospital. No fundo, ela esteve 3 horas a ser socorrida, como eu depois vim a constatar. Portanto, houve ali uma grave negligência. No relatório assinado pelo médico da residência, pode ler-se que a utente permaneceu vigiada e monitorizada até ao momento da derivação ao hospital. Virgília esteve 40 dias na residência Porto Salos. Quanto é que pagou por esses 40 dias? Eu paguei cerca de 4.000 euros. Contactado pelo exclusivo, o lar garante que o caso foi objeto de total atenção e acompanhamento personalizado, sendo fornecida documentação de suporte aos relativos familiares. No caso da mãe de Maria da Luz foi diferente. Teve um AVC 16 dias
e daí foi transferida para a residência Porto Salos, com a indicação de que tinha de fazer terapia da fala e fisioterapia. Mas ao fim de algum tempo, constatou que não havia melhoras. Porque não vi evolução nenhuma na minha mãe e eles afirmavam que sim. E perguntei se havia registros das entradas e dos dias que faziam e da evolução. Não havia registros nenhuns, nada. A minha mãe não tinha os cuidados que devia ter. A minha mãe ficou 39 dias naquelas residências, sempre de barriga para cima, amarrada, o braço esquerdo amarrado à cama para não tirar a sonda. E os dias passavam e a minha mãe estava exatamente igual, cada vez com pior aspecto. Maria da Luz e a irmã tinham sérias dúvidas de que a mãe fosse levantada todos os dias. Então a minha irmã me marcou uma reunião com a enfermeira, chefe, na qual eu estive presente, e perguntou à enfermeira porque que não fazia um levante. A enfermeira disse à minha irmã que não fazia um levante porque a minha mãe não reunia condições para tal. E eu achei muito estranho, porque a minha mãe no hospital, no segundo dia, depois de ter tido o AVC, começou a ser feito o levante à minha mãe com um cadeirão. Então ela, como ficou sem argumentos, acabou por dizer que não faziam o levante porque não tinham cadeirão. Perante isto, as filhas, ao fim de 39 dias, decidiram retirar a mãe da residência Porto Salos. Foi, ao chegar a casa, que perceberam que a mãe teria uma escara de enorme dimensão. Bem, a escara ficou de tal maneira aberta que se viam os tendões. Porque a minha mãe tinha uma escara tremenda porque estava mal fechada, estavam a fechá-la, tinha um buraco enorme e eles nas residências não tinham, estavam a pôr betadine líquido e aquilo, como era muito fundo, fechou em falso. Mesmo quando a sua mãe saiu das residências, nunca lhe foi comunicado que tinha essa escara, não. nem o tratamento não, que teria eu soube que a minha mãe tinha a escara, eu deduzi que aquilo fosse a escara, que eu penso. E soube que era a escara quando recebi, nesse dia, a confirmação pelo telefonema dos cuidados continuados a dizer que iam fazer o tratamento à minha mãe. E estava longe de imaginar a gravidade da ferida que a minha mãe tinha. Que atribui ao facto de ela estar sempre na mesma posição. Sim. Agora cuida da mãe em casa, apesar de não ter recuperado a fala e o andar, já nota melhorias em pequenas coisas, mas não esquece aqueles 39 dias em que diz não ter havido comunicação. Tal como Maria da Luz, a mãe de Madalena também precisava de reabilitação, mas por causa de uma queda. Começou por estranhar a falta de informações. Comunicação com eles era fácil? Era muito difícil. Até a recepção era uma coisa horrível. Mas apanhá-los era assustador. Era perfeitamente assustador. Acho que houve um dia que eu tive mesmo que ir lá, porque pelo telefone não atendia. Até que percebeu que a mãe estaria a piorar, de dia para dia. Com o passar do tempo, foi piorando cada vez mais. Até chegar a uma altura, passado, sei lá, se calhar 2 meses, se calhar nem 2 meses, eu comecei a sentir que ela estava, a cabeça dela, como uma das minhas irmãs disse, ela parecia que estava a desaparecer. Mas foi um momento específico que a fez tirar a mãe da residência Porto Salos. Houve um dia que ela telefonou-me aflita: filha, estou quase a cair da cadeira, não está aqui ninguém, porque havia muito pouca gente, estou quase a cair da cadeira e ninguém me veio ajudar. E eu telefonei para lá, porque eu estava sempre a telefonar. O que é que aconteceu? A minha mãe depois telefonou-me a contar o que é que tinha acontecido. Acho que ela nessa altura não estava na cadeira de rodas. Parece-me que estava numa poltrona. E a minha mãe contou-me isto e eu acredito piamente nela, embora depois tenham dito que não era verdade. Vieram de repente ao pé dela, com toda a força, arrastaram-lhe a cadeira com toda a força, assim de repente que ela apanhou um susto, e empurraram-na de encontro a uma mesa, tanto que ela ficou magoada e com dores, penso que debaixo do peito, durante muito tempo, para ela não voltar a escorregar da cadeira. Garante que a reabilitação não foi apropriada, que não teve acesso a relatórios de fisioterapia e que a comida não era adequada. A minha mãe é uma pessoa estranha porque ela, por exemplo, não tem os braços gorduchos ou as pernas gorduchas, não sei o quê. Tinha um rabiosco muito grande e uma barriga muito grande. Lá emagreceu. Ela, coitadinha, quando saiu de lá parecia um balão desinchado. Pronto, porque emagreceu brutalmente. Ela não suportava a comida. O Exclusivo teve acesso a estes documentos de várias residências do Grupo Orpeia de 2020 e 2022, com o custo médio de alimentação
de um idoso por dia. Inclui pequeno almoço, lanche, jantar e ceia. Podemos ver que numa das residências o valor é de 3,45€, noutra é de 3,60€. É esse o valor que um idoso tem para alimentação por dia. O Grupo Orpeia nega estes valores, diz que o gasto médio diário só em matéria-prima alimentar por cada utilizador no ano de 2023 é superior a 5€ e que, para além disso, existem outros custos diretamente associados às refeições. Madalena não tinha conhecimento destes valores, mas por tudo o resto decidiu colocar a mãe noutra instituição. Já a experiência de Helena Silva é com o Hospital Nossa Senhora da Arrábida, do mesmo Grupo Orpeia. Pertence à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ou seja, recebe doentes do Serviço Nacional de Saúde, que suporta os custos. A minha mãe teve um AVC isquémico, foi atendida no Hospital de São Bernardo, teve 3 semanas e precisava, na sequência do AVC, precisava de continuar com serviços continuados. Foi destacada para o Hospital Nossa Senhora da Arrábida e, infelizmente, para meu desgosto, o Hospital da Arrábida não lhe deu os serviços que eu estava na expectativa que lhes desse. E para mim o maior senão foi não ter o serviço de fisioterapia que eu achava que a minha mãe deveria ter e vê-la cada vez mais prostrada. Porque a indicação com que sai do Hospital de Setúbal era muita fisioterapia, Exatamente. Até para que a recuperação fosse o mais rápida possível. E não foi isso que aconteceu. Ao fim de 10 dias a minha mãe estava na mesmíssima situação com que entrou. Retirou a mãe do hospital e ficou a cuidar dela em casa. Com fisioterapia todos os dias, a mãe acabou por recuperar de quase todas as mazelas. Sobre o hospital, o Grupo Orpeia diz que, de acordo com as visitas e grelhas de avaliação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, há evidência de boas práticas na equipa de reabilitação, nomeadamente da fisioterapia. O exclusivo falou com funcionários e ex-funcionários de residências da Orpeia que confirmam que a falta de profissionais afeta o cuidado de alguns doentes. Do paraíso ao inferno em poucos dias, e estas mulheres ainda aguardam respostas. Voltamos agora à notícia